somente os homens ocupavam esses lugares, esses espaços, esses eventos. Então, o meu muito obrigada ao professor Guedelha, muito obrigada ao Conselho Municipal de Cultura, muito obrigada à Prefeitura de Manaus pelo convite. Tá? Meus sinceros agradecimentos neste momento. E eu gostaria também de parabenizar o professor Guedelha por idealizar um evento dessa natureza. Eu lembro que ano passado foi a primeira FLIM. Infelizmente eu não estava aqui em Manaus, porque eu queria muito ter participado desse momento que para mim é um momento histórico, porque movimenta a vida cultural, social e econômica também da nossa cidade, né? E ele me disse sobre o festival, a gente conversa, eu trabalho com o professor Guedelha já há mais de 10 anos. Ele me disse, eu vou fazer um FLIM, Festival Literário de Manaus. E ele disse o seguinte, eu vou tentar aí imitar a Flip. Eu disse, não, Guedelha, vai ser muito, mas muito bom. E a população, a sociedade manauara só tem a ganhar com mais um evento dessa natureza. E eu fico muito feliz também por perceber o quanto a cidade está mudando em relação a esses encontros. Né? Nós estamos hoje em um novo momento, eu acredito, um momento de incentivo às artes e à literatura. Né? Um incentivo à produção cultural de um modo geral. Tá? Então, meu muito obrigada. E a nossa palestrante, eu estou até emocionada, gente. Eu vou apenas mediar, vocês sabem que a mediadora fica ali sentadinha, né? Escutando o que a nossa convidada tem a falar. Né? Ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, é professora do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação, PPGL, né, de lá. Ela é pesquisadora, ela tem um grupo de pesquisa, né, Letrar, registrado aí no Diretório de Pesquisa do CNPq, e trabalha com residualidade e literatura comparada. E também gostaria de fazer o registro que ela é a presidente eleita, né, para presidir a Abralic 2024-2025. Então, chamo nesse momento para sentar aqui, para me fazer companhia, a professora Cássia Nascimento. Deu certo? Estou me sentindo em programa de TV. Espero que dê certo. Mas, obrigada, professora Iná, pela apresentação. Fico feliz também na abertura da segunda FLIM. Essa abertura ser nossa, né? Obrigada, professor Guedelha, pelo convite. Quando o professor Guedelha me chamou e disse que seria para abertura, eu disse que não teria roupa para vir. Né? E fico feliz mesmo de poder falar de literatura. Vou conversar um pouco sobre a minha trajetória aqui, conversando sobre o direito à literatura, e vocês talvez entendam um pouco sobre isso. Então, aproveito para agradecer a presença de todos, de todas. Alguns professores que são da rede pública estão, acho que conseguiram uma brecha para estarem aqui. Alguns colegas estão de férias, estão aqui. Literatura é isso, a gente não consegue ficar longe, a gente fica sabendo de alguma coisa de literatura e vai lá para acompanhar. Agradeço ao presidente do Conselho pela realização, pelo apoio a um evento como esse. Então, vamos lá, eu preparei uma cola. Essa cola é uma cola que todo mundo vê, não tem problema, tá?
E a ideia de falar, o pedido foi de falar sobre o direito à literatura. Gente, eu já fiquei feliz demais. A Cássia vai falar sobre direito à literatura, mas o direito à literatura é do Antônio Cândido. Não é nosso, né? É nosso, é de todos nós, de todas nós. E eu vou começar com a leitura de um conto. A ideia do direito à literatura é de realmente termos uma noite de literatura. Eu vou começar com um conto. E eu fui buscar esse conto na minha memória. Achei uma versão online. É uma reprodução da Ana Maria Machado. E eu vou ler para vocês. Era uma vez uma baratinha que estava varrendo a casa e encontrou uma moeda. Achou que estava rica e já podia se casar. Arrumou-se toda, colocou uma fita no cabelo e foi para a janela. A quem passava, ela perguntava: quem quer casar com a dona Baratinha, tão formosa e bonitinha, tem dinheiro na caixinha? O primeiro bicho que passou foi o boi, que respondeu: eu quero. Dona Baratinha perguntou: e como você faz à noite? O boi respondeu: Ela disse: ai não, muito barulho, assim eu não durmo, vai acordar nossos filhinhos. O boi foi embora. Em seguida, veio passando o cavalo e Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha, tão formosa e bonitinha, tem dinheiro na caixinha? O cavalo respondeu: eu quero. Dona Baratinha perguntou: e como é que você faz à noite? O cavalo respondeu: desculpa, eu tenho que ensaiar todos os sons, mas o do cavalo eu não sei. Eu não sei. Está escrito, mas eu não sei. Ela disse: não, muito barulho. Assim eu não durmo e vai acordar nossos filhinhos. E o cavalo foi embora. Foi passando então o carneiro e Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com Dona Baratinha, tão formosa e bonitinha, tem dinheiro na caixinha? O carneiro respondeu: eu quero. Dona Baratinha perguntou: e como é que você faz à noite? O carneiro respondeu: bé. Eu sei, ó. Ela disse: ai não, muito barulho, assim eu não durmo, vai acordar nossos filhinhos. E o carneiro foi. Dona Baratinha já estava ficando desanimada quando foi passando o rato. Quem quer casar com a Dona Baratinha, tão famosa e bonitinha, tem dinheiro na caixinha? O rato respondeu: eu quero. Como é que faz à noite? E o rato fez bem baixinho: cuim, cuim, cuim. Ela quase não ouviu e disse: agora sim, eu me caso com você. E começaram os preparativos para a festa. No dia do casamento, o rato, guloso, foi até a cozinha para cheirar de perto as comidas. Estava sendo preparada uma sopa deliciosa para ser servida aos convidados. Era uma panela imensa. O rato, atraído pelo cheiro, quis ver a sopa mais de perto, subiu até a alça do caldeirão e, acredite, caiu dentro da panela. As cozinheiras ficaram apavoradas. Lá na igreja, Dona Baratinha, toda enfeitada com seu vestido de noiva, esperava e nada do noivo. Até que ela ficou muito brava e falou: quem esse rato pensa que é para me deixar esperando assim? Nesta hora, vinham chegando as cozinheiras da festa e deram a triste notícia à noiva. No começo, ela chorou, mas depois pensou: até que tive sorte, pelo menos não me casei. Pelo menos não me casei. Pelo menos não me casei com um noivo que gostava mais de sopa do que de mim. Eu tinha que ler essa frase. Melhor ficar sozinha e gastar meu dinheirinho para me divertir. E foi assim. Conheciam este conto? Conheciam? Então, eu sou a quarta filha. E as minhas irmãs mais velhas liam este conto para mim antes de eu aprender a ler. Sempre do mesmo livro,
que era um livro verde, daquelas brochuras costuradas à mão. Eu lembro que no início, eu tenho essa memória aqui no Santo Antônio, na casa, esse livro fazendo parte das rodas de brincadeira e das minhas irmãs parando para ler, e éramos vários filhos, né? Eu era quarto, então, e os primos, e a gente parava para acompanhar. O livro, com o tempo, foi ficando desgastado nos cantinhos, e o tecido que fazia parte da capa ia soltando. Então, são vários elementos da minha memória dessa infância de quando eu não sabia ler. E depois que eu aprendi a ler, não sei quantas vezes eu li esse mesmo conto. E quantas vezes eu li esse conto tentando cantarolar como faria a Baratinha. Esta versão não é a versão que tinha no meu livro de infância. É uma versão da Ana Maria Machado. Até com um certo quê de poder dado à Baratinha, de ter percebido que o casamento nem valia tanto a pena assim. A verdade é isso, né? A gente achar uma moedinha, a gente tem que se divertir, também concordo. Mas é um conto que faz parte da cultura popular brasileira e que com certeza muitos vocês encontraram em livros diferentes, não talvez o mesmo livro verde que tinha na casa da minha família, mas é uma memória importante para mim de contato com a literatura, de como a literatura fez parte da minha infância. E eu começo falando sobre isso porque uma das questões principais para a gente falar sobre o direito à literatura é a gente entender como ela já faz parte da nossa vida. Eu imagino que vocês, por terem se deslocado para cá, para um festival literário, têm já algum laço com a literatura, talvez nem todos. Mas eu queria que vocês fossem me escutando e pensando em familiares, em vizinhos, em amigos que acham que não tem laço com a literatura. Para, na verdade, a gente afirmar esse lugar que a literatura tem na nossa vida sem nem a gente perceber. Aí o direito começa a se manifestar e aí a gente vai dar a ele mais áreas até. Então, eu coloquei a cola aqui, mas é um pouco do que eu fui conversando. Então, a literatura foi seguindo na minha vida, também com outros livros dessas prateleiras que serviam de ornamento à casa. Antes passava o vendedor de porta em porta e vendia coleções, e eram umas coleções bonitas, e uma casa elegante, uma casa bem cuidada, tinha que ter belos livros em prateleiras. Eram pouquíssimas prateleiras em casa. E nessas pouquíssimas prateleiras, alguns livros, mas livros bonitos, uma enciclopédia ali, né? E algumas coleções de poucos livros. E eu lembro que a primeira vez que eu li Erasmo de Roterdã, eu tinha 12 anos. Eu li Erasmo de Roterdã, mas era um livro com folhas bem grossas, uma capa dura, um volume que ocupava realmente um espaço bonito na prateleira. Ao lado tinha Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E eu fui lendo esses livros que eu tinha ali aos 12, 13, 14 anos. Eu não entendia, mas eu lia, né? Então fazia parte brincava com as coisas de casa, brincava com os ornamentos, e brincava com os livros, e brincava com os livros lendo. De algum modo, a literatura me envolveu, talvez não naquele momento, mas fez parte da minha vida, né? O arrebatamento, gente, só acontece realmente antes de entrar na graduação, quando eu decidi que faria letras, e desde os 17 anos eu escolhi então
letras e viver literatura e ler muito. Li muito, mas eu vou conversar um pouco sobre, afinal, como foi que esse arrebatamento acontece. Então, vamos lá. A ideia é de que, assim como a literatura me arrebatou, a gente pode permitir que a literatura arrebate outros. Não para que gostei de literatura, vou precisar ser professora, vou precisar ser escritora, vou precisar fazer letras. Que tal ter a literatura, viver a literatura? Não importa, independente do que se é, do que se vai ser, a literatura só precisa fazer parte da vida do cidadão, da cidadã, da nossa vida. E é sobre isso que fala, então, Antônio Cândido, quando escreveu, em 1988, o texto O Direito à Literatura, no livro Vários Escritos. Nós já tivemos aqui nas palavras da Alessandra, nas palavras do professor Guedelha, um pouco sobre o direito à literatura. E a gente vai conversar, então, sobre o que é o direito à literatura, organizado por Antônio Cândido no texto O Direito à Literatura, no livro Vários Escritos, e sobre o que pensar esse direito para além do texto, para além desse texto inaugural. 1988 é também o ano da Constituição da República Federativa do Brasil. E é a nossa Constituição cidadã, né? Nós temos finalmente o Brasil retornando a um processo de democratização, é o nosso momento de redemocratização do Brasil. Então, daí falar do direito à literatura, eu queria, dentre as várias razões que me fizeram pular em casa, feliz realmente pelo convite, dentre as várias razões eu vou destacar duas. Uma é que li muitas vezes o texto. Vocês acham fácil? É um texto curto, é um texto de 22 páginas, é o texto de Direito à Literatura. Eu li muitas vezes e eu tenho certeza de que quem tem o pé em letras, graduação ou pós-graduação, já leu esse texto mais de uma vez. Tenho certeza, nos últimos anos, não importa onde tenha estudado. É essencial a formação do professor, dos professores, desde então. E a outra coisa é que, aí eu reforço que eu já vinha anunciando, é que o direito à literatura não é mais somente o texto de Cândido, mas uma luta e realidade nas mãos e na voz de escritores, poetas, leitores, livreiros, estudantes, professores, pesquisadores, gestores. Aqui compreendo todos como seres políticos e verdadeiramente comprometidos com a inclusão do livro à realidade de cada cidadão brasileiro como parte da cesta básica. E aí eu acompanhei as falas das autoridades que estiveram aqui antes da gente, e Guedelha, Marcelo, Wallace, Neilo, todos falaram dessa importância do Festival Literário Dore, todos falaram do envolvimento com a literatura, e é como é compromisso, e de como é uma ação, há uma conquista, há uma luta, há uma mão e uma voz política para que essa literatura realmente exista, para que o FLI seja, sim, maior. Olha o boicote. Eu tenho que aprender a não segurar em cima do botão, tá bom. Para que o FLI seja maior do que qualquer outro festival de literatura, porque Manaus é assim, né? A gente tem que ter eventos que reverberem, que chamem a atenção, porque é em Manaus e nós temos nomes importantíssimos, produções literárias riquíssimas, e nós precisamos afirmar. Eu digo que
algumas... Eu não gosto de falar de regional, né, de regionalismo, de regionalidade, porque parece que nós somos menores. Nós somos maiores, não é? E se alguns acharam, que eu não quero nem que achem mais, que algumas capitais são o centro do país, os olhos do mundo inteiro estão voltados para nós, pois nós, eu digo não é filha, digo que não do país, mas do mundo, né? O mundo tem os olhos voltados para nós. Neste momento em que vivemos a história de duas guerras, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, muitas outras guerras, eu vou retornar, porque eu fiz algumas coisas, muita coisa escrita, e algumas eu não quero ler, mas algumas eu quero, porque quando eu escrevi, eu olhei e disse, nossa, gostei. Neste momento em que vivemos a história de duas guerras, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, muitas outras guerras seguem pelo mundo. Perto de nós, continua a guerra entre povos tradicionais e garimpeiros, da classe A e B contra a classe C. Continua a guerra dos grandes empresários da indústria, do agro, do comércio, contra a agricultura familiar, contra a taberninha do bairro, contra o povo. A polícia, que não entra armada no condomínio, segue atirando na favela. Seguem os casos de feminicídio. Ainda existe escravidão. Nossos meninos e nossas meninas não estão seguras dos crimes de violação. Tudo isso acontece passados 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48. E a literatura pode resolver isso? Talvez tenha alguém aí inquieto com isso. Eu falei, fiz uma contextualização aqui de um parágrafo e alguém quer que a literatura tenha a ver com isso. E a literatura pode resolver isso? Vamos pensar sobre essa questão a partir de agora. Vamos primeiro entender o que é literatura e para isso eu vou usar as palavras de Antônio Cândido. É um trecho longo, mas é um trecho essencial para a gente entender, afinal, o que é que tem nesse tal texto que todo estudante da graduação e da pós-graduação lê mais de uma vez e que vem aqui ser o título dessa minha fala. Num recorte que eu fiz, Antônio Cândido disse assim: chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde a que chamamos folclore, lenda, xiste, até as mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação de todos em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Aqui é que eu quero que a gente pense lá no conto que eu li no início e que pelas vozes e pelas caras que eu fui vendo daqui, vocês conheciam. Nenhum ser existe sem ter contato com a literatura e não há como se viver sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Antônio Cândido coloca como uma afirmação, não é como uma exclamação, não é como uma interrogação com reticências, nada disso, é uma afirmação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Aí eu li isso e alguém está dizendo, eu não sonho. Sonha sim, você pode não lembrar, mas sonhou, tá? A gente precisa do sonho. Pode não lembrar, mas sonhou. Isso é bom, isso quer dizer que dormiu
pesado, né? Dormiu bem. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades. Está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito. Olha só, como é que a literatura está presente em cada um de nós. Como anedota, causo, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus. É isso aí que vocês estão pensando, vocês estão ali escutando a conversa dos outros, né? Eu adoro. Isso aqui não está no Antônio Cândido. Eu brinco com algumas colegas que existe um gênero literário poderoso que é a fofoca. Fofoca. Quero orientar uma pesquisa sobre a fofoca. A fofoca é sensacional. A gente vai ali no ônibus acompanhando as conversas, né? Vai só ouvindo, aí vai se esticando, a pessoa anda, começa a falar baixinho. Quem nunca leu o WhatsApp dos outros, né? Mas é literatura isso? Olha, depende do que vai sendo contado ali. Mas temos então essa literatura no nosso cotidiano, né? Ela se manifesta desde o devaneio amoroso e econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura corrida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido mais amplo a quem me referi, parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho, durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Então, parto aqui eu concluo a leitura desse fragmento que eu recortei do texto do Antônio Cândido. É uma afirmação de que a literatura é uma necessidade cotidiana. E se é uma necessidade, nós precisamos trabalhar para pensar como um direito. Se é um direito, vamos atrás de garantir cada vez mais consciência, acesso à literatura. É assim, seguindo o raciocínio organizado por Antônio Cândido, que precisamos entender literatura, que precisamos entender a necessidade da literatura em nossa vida. Não é só a literatura na minha vida, é na tua vida. Eu preciso me preocupar com a literatura na minha vida e a literatura na tua vida. Não é só me preocupar com a minha moradia, eu preciso me preocupar com a moradia do outro, com a tua moradia. É assim que nós precisamos entender o que é direito. Eu sei que falar isso pode causar um incômodo. De tudo que é direito, tudo que é necessidade básica, tem que ser uma preocupação nossa e tem que ser uma preocupação nossa com o outro. Mas realmente é isso que nos garante a humanidade. Eu não estou nem aí para o que é do outro, ele que lute, é mérito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque senão a gente não teria esse festival literário promovido por outros para nós. Então, acho que a gente precisa ter plena consciência do que é o direito, de como o direito não pode ser uma luta só para si, né? Não é só a importância da... Então, você que agora
Você que agora me escuta, saiba que estou preocupada com a humanidade que existe em você, com teu sono, com teus sonhos, com a literatura que reside no teu cotidiano. O que você escuta, canta, fala ou lê. Começa a pensar assim, o que é que é literatura? O que é que vocês escutam, falam, cantam ou leem? Será que você tem consciência da literatura que te dá humanidade? Será que nos preocupamos e atuamos para levar literatura a outros? São muitas perguntas. Eu já tinha feito uma pergunta antes, estou seguindo sem responder, mas esse na verdade é o meu objetivo. É muito mais o de incomodar do que o de responder. É o de inquietar. Aí eu vou pensando aqui, tá, agora pensando, imaginando aqui o que eu estou pensando junto com vocês. Hoje nós até cantamos um pouquinho disso, mas quem nunca cantou A Dona Aranha Subiu pela Parede? Eu fiz isso e alguns vão passar o resto da noite cantarolando aí na cabeça, desculpa. Ou ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ainda há pouco, né? Continuamos. Ou Hosana, 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 nosso Deus. E agora? As cantigas, as canções, os hinos são literatura. Para além de garantir o acesso à literatura, é preciso que cada cidadão tenha consciência da literatura, que a literatura já é parte da sua vida. Eu acho que talvez alguns tenham pensado, eu não tenho nenhuma relação com literatura. Espero que daqui já comece a pensar, eu tenho literatura na minha vida. É realmente de uma coisa ou outra. E comece a pensar agora nos outros. E olha que convivemos com o que é mais popular também, né? Como o Antônio Cândido falou, com a piada, com o causo, tudo tão bom de se contar para amigos nos encontros rápidos. A gente encontra alguém rapidinho, a gente conta uma fofoca, uma piada, alguma coisa rápida. A gente conta em conversas mais longas, né? Quando a gente esbarra com alguém, quando a gente senta na mesa do bar, né? Até formas mais rebuscadas, como os textos litúrgicos. Repararam como os textos litúrgicos são uma literatura mais cuidadosa e vocês têm contato no cotidiano? Para além do trabalho do poder público, com projetos que garantam a distribuição de livros em escolas, por exemplo, com a realização de eventos como este, é preciso dizer ao cidadão, dizer a você, a pessoas que você conhece, mas que não viriam para um evento assim porque acham que não são literárias, que a literatura faz parte da vida. Respiramos literatura e precisamos dela para viver. Precisamos das canções, das rimas, das histórias, das memórias, dos hinos, das toadas, dos sambas. A partir dessa consciência, é possível alçar voos, ler mais, permitir-se mais, resistir ao absurdo que é a vida, que é uma das questões que a literatura nos faz, né? A vida é um absurdo. Se a gente entender mais, a gente se entrega, mas a literatura nos permite resistir a esse absurdo que é a vida, aqui pensando em Camus, na verdade. É preciso ter consciência da literatura do cotidiano, é preciso viver a leitura literária de fábulas, crônicas, contos, romances, novelas, poemas, peças teatrais. Não se fixe a um só gênero. Eu só gosto de crônica, aí só lê crônica. Eu só gosto de conto, aí só lê conto. Eu só gosto de fofoca. A professora falou que fofoca é gênero literário, agora só vou viver de fofoca. Não, gente, não. Não é assim. Eu não falei isso. Tenho que... Não, olha, eu vou corrigir, ó.
complementando, repetindo, não se fixe a um só gênero literário, tá? Diversifique, leia outros, leia outros textos, né? Leia e apresente aos outros. Pensei até em dizer leve ao próximo, mas não vai ficar muito litúrgico, né? Tá, tá, beber água para parar com isso. Estão filmando, né? Pior que é, né? Depois eu peço para editar. Leve as suas leituras, conversem sobre, troquem trechos, troquem versos, postem foto com poema, né? Se leu, né? Se postou a foto com poema na rede social foi porque leu. Eu adoro a ideia de que a postagem. Em 1999 não, em 2002 acho que foi 2002 não, estou me entregando, não, peraí, né? Isso foi em 2005. Eu trabalhei como professora substituta na Universidade Federal do Ceará, e lá um professor de linguística, o professor Júlio César Araújo, publicou um artigo com o título "O que meus alunos fazem desse tal de Orkut?", porque os professores mais antigos da casa andavam reclamando que os alunos só falavam desse tal de Orkut. O que é Orkut? O que é Orkut? Aí ele publicou o artigo "que os meus alunos fazem desse tal de Orkut". E os professores mais antigos falaram: então tá bom, você vai escrever, e provavelmente eles não estão lendo mais nada, eles não escrevem, eles não querem saber mais de nada. O Orkut não dava para fazer nada, gente. A gente conseguia colocar umas 4, 5 fotos, colocava depoimento com os amigos e ligava para que eles comentassem, né? E não sei o que mais, não dava para fazer nada. Eram pouquíssimas coisas, mas a gente sim compreendia com muita interação. E a conclusão do artigo do professor Júlio César é que ele disse que os nossos alunos estão lendo e escrevendo. E de algum modo a gente precisa entender que as redes fazem a gente ler e escrever. E se a gente lê bons livros, a gente vai escrever coisas melhores também. Então, tentem compartilhar também as suas leituras, né? E de algum modo a gente vai poder trocar ideias com outros sobre essas leituras que nos alimentam. Assim como eu escutava e lia repetidas vezes a história da Dona Baratinha, mesmo sabendo cada fala, eu sabia cada fala, mas eu tinha que abrir o livro e ler. Mesmo inventando minha forma particular de cantarolar, mesmo sabendo exatamente o final, peço para que você busque na memória o que foi a literatura na tua vida, o que é esse texto de infância, o que é esse texto que você repetia, talvez alguma canção, talvez alguma cantiga, que você vai encontrar. Ai, Cássia, eu falo essas coisas na graduação ou em escola. O professor, quando fala esse tipo de coisa em escola, vai ter um menino que diz: eu escutava El Chan. Era, então tá, né? Foi. Então a gente tem que aceitar também as respostas, né, que nós escutamos e desenvolver. Sempre alcançamos alguma coisa a partir daí. Há um nome importante da literatura, também já falecido, que é porque eu tenho muito afeto, que é o Joel Rufino dos Santos, com o livro Quem Ama Literatura Não Estuda Literatura, Estudos Indisciplinados. Ele conta que sua filha ou neta, eu nem fui hoje verificar se era sua filha ou neta, se era a filha ou a neta, sempre pedia para que ele contasse a história da Chapeuzinho Vermelho. E que ela sempre se assustava ao final. Ele conta isso na introdução do livro. Ela sabia de toda a história, sabia até da hora do susto, mas dizia toda vez que sentia medo e frio na barriga. A literatura é isso. É o frio na barriga, é o sorriso, é a lágrima,
é a indignação, é a admiração diante do conto, do verso e da letra da música. Outra coisa muito importante, que também apontou João Rufino dos Santos, é que não existe uma lista de livros imprescindíveis. Este é o título de uma entrevista à revista Nova Escola. É uma entrevista bem curta, tá, gente? Vocês acham fácil na online? O título é Não existe uma lista de livros imprescindíveis. Ele traz a afirmação como a de que a literatura não deve ser confortante, pois é um desconforto. Deve causar inquietação, deve nos fazer pensar em questões de modos diferentes de que estamos acostumados, deve ampliar horizontes. Ele diz assim: a literatura é uma das muitas religiões de Deus, é uma das muitas religiões sem Deus, desculpa. O êxtase que provoca se manifesta neste mundo e não está garantindo, como no reino dos céus, mas é uma conquista. Como colocar isso em prática é muito difícil de responder. Nossa, é isso. A literatura é essa coisa, essa arte que faz com que a gente queira ler o mesmo texto, ouvir a mesma canção, repetir os mesmos versos. Você às vezes está no meio de uma conversa e solta um tal verso que você memorizou. Aí sempre tem alguém que diz assim: ai, mas você já disse esse verso antes, você já usou isso em outra situação. Mas é porque é aquele verso que fala mais para você, e você tem esse verso na memória. A literatura é essa inquietação. E o João Rufino dos Santos, na entrevista, ele fala de que é difícil afinal, como fazer com que outras pessoas queiram ter esse êxtase pelo texto literário despertado. E literatura é arte, e arte é difícil de ensinar. Arte é difícil de ensinar. A literatura como arte é difícil de se trabalhar, e é uma arte levada, por exemplo, para o ambiente escolar. É uma arte escolarizada. E por conta disso a gente... muitos erraram no passado. Eu vou colocar no passado porque eu acredito muito que no presente cada professor luta para fazer de um modo diferente. Muitos erraram no passado por tratar a literatura como um conteúdo na escola. Talvez vocês tenham vivido na escola a literatura. Eu perdi muito paquera com essa história de tu faz o que? Letras, mas tu é da língua portuguesa, das línguas estrangeiras, eu não sou da literatura. O povo já fazia já não queria mais falar quando dizia que era de letras. Aí quando dizia que era de literatura, já dizia assim: ai, detesto aquilo, não gosto de literatura. É sério que tu gosta de literatura? Então, todo estudante de letras é estranho, mas de literatura fica uma coisa mais estranha ainda, né? É todo mundo estranho. Eu falo, né? Gostar de ler e quer ser professor de língua portuguesa, de língua estrangeira e de literatura. Mas são estranhos muito legais, viu? É 5 minutos, 5 minutos, mas eu ainda tenho 10 páginas. Puxa vida! No meu ensaio não dá, mas no meu ensaio deu certo. Ao vivo é diferente. Tá bom. E eu aumentando, olha as páginas depois. Então, agora eu vou correr. Não. E ele fala que isso é difícil, né? É difícil porque a escola ela acabou por atrapalhar o processo da relação humana, da relação do cidadão com a literatura. Fez com que a gente acreditasse que literatura... O que é literatura? Alguns pensam, escola literária, características
datas, lista tem o autor e a lista de livros que ele escreveu. E aí a escola no passado trabalhava os estilos de época, né? A escola do passado vivia uma literatura que contornava a literatura, falava tudo sobre, menos o texto literário. Acho que a escola errou quando obrigou. Ela não criou a paixão. Escolarizou. Ela não criou a paixão, ela obrigou. Isso, e teve um problema. E teve um problema, Wallace, ainda, de que quando a escola trata a literatura como conteúdo, os professores ficaram igual aquele urso do pica-pau. Você sabe como é que é o urso do pica-pau? Que o braço vai para um lado e a cabeça vai para o outro? O que é que a gente vai trabalhar na escola? E aí os professores pegaram o roteiro da graduação, que era historiográfico, seguindo o modelo francês, e levaram para a sala de aula. Gente, o médico na consulta com a gente não explica anatomia. Ele só diz assim, não importa o que você chega, né? De pirona. Então, mas... podia ter sido. Mas... a literatura foi escolarizada, os primeiros livros didáticos trouxeram o roteiro da graduação, que não era aquele conhecimento teórico mais aprofundado, estilístico. Ele é do especialista, ele não é do cidadão em formação. E a gente precisava arrebatar o estudante que está na escola para ler, para que a família também lesse. E assim garantiríamos um direito à literatura, né? É nesse pensamento que eu tenho trabalhado enquanto insistido na minha escolha de formação de professores. Eu aqui falo do direito à literatura, mas é porque eu trabalho com a formação de professores. E eu tenho insistido no letramento literário de Rio do Cosson, né? Em que a gente considera os textos clássicos, canônicos, tanto aqueles do passado resgatados que se mantém na tradição, quanto os ressignificados. Então, afinal, a literatura ela existe para além do que é canônico. Para complicar ainda mais sobre permitir conhecer a gente precisa pensar o direito à literatura e pensar a literatura na escola, pensar na literatura no nosso cotidiano, sobre o direito de se conhecer o livro, de se ler, de se realizar interpretações, de se trabalhar com a criança, com o jovem, com o adolescente, com o adulto, com metodologias ativas, em que nós, professores, gestores, escritores, nós não sejamos os protagonistas, mas o protagonista seja o leitor e o contato dele com o livro. Isso é difícil, o professor gosta de ser protagonista, mas é preciso deixar de ser. Os editais dos vestibulares, eles têm culpa nisso. Eles exploram a leitura, mas sem o saber esse saber que contorna o texto literário. A gente precisa entender que os editais estão com mais de 30 anos de atraso. Mesmo assim, eu tenho boas lembranças do tempo de escola. Eu memorizava poemas, apesar das aulas, né, de historiografia literária, de estilos de época. Eu memorizava poemas. Eu memorizei a psicologia de um ensino, quem mais, né? Memorizava. Queria sempre a oportunidade para repetir. E aí, por exemplo, pensando, eu falei no início sobre o contexto de guerras. Eu acho que está indo aqui. Tá indo. Aí, eu falei do contexto de guerra e perguntei assim, a literatura tem como resolver tudo isso? Aí eu vou aqui pensar, né? Eu estava escrevendo para vocês, aí teve um momento que eu pensei vocês falando comigo. Nossa, Cássia, mas o tema de psicologia de medicina é um tema pesado. Falar de guerra é pesado.
Será que isso serve para atrair crianças, adolescentes, jovens? E aí, dentro da afirmação sobre o direito à literatura, eu digo, versículo, eu digo, literatura não tem idade. Neste ano, eu li O Menino Maluquinho, rindo várias vezes. Eu li Alice no País das Maravilhas. Eu li O Mágico de Oz. Gente, que coisas profundas que a gente encontra. Já leram depois de grande O Pequeno Príncipe? É para chorar. É difícil. É outro. Literatura não tem idade. Se permita ler, deixe que as crianças, os adolescentes, os jovens te vejam lendo, para trocar realmente as ideias, né? Ideias com eles. Na percepção de Antônio Cândido, falta quanto tempo? Então pronto. Certo, eu vou aqui. É a última parte. Ó, 2 folhas, só duas, é sério. Na percepção de Antônio Cândido, o direito à literatura estaria então ao lado do direito mais facilmente, de direitos que mais facilmente identificamos como básicos. A Alessandra falou no início. A literatura então está ao lado da alimentação, moradia, vestuário, saúde e também de direitos mais amplos, como a liberdade individual, o amparo da justiça pública e a resistência à opressão. É o casamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Cidadã Brasileira. Cabe a nós fazer valer esse direito. Cabe a você contar, cantar, ler. Cabe a mim insistir na formação de professores, na graduação e na pós-graduação, conscientes de seu papel como mediadores. Cabe a mim, aliás, a nós, professores, Iná, Guedelha, elaborarmos projetos para consolidar o direito à literatura. Tomem nota. Estou caminhando para o final, mas ainda não é para aplaudir, tá bom? Eu escrevi aqui, ó. Eu vou agradecer e depois vou encerrar e vocês saberão a hora de aplaudir. E vão entender que os aplausos não serão para mim. Esperem a hora certa. Tá certo? É para combinar mesmo, tá bom? Tá. É o encerramento. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao presidente do conselho, eu vou ler agora, ao professor Guedelha, à professora Iná, pelas palavras de apresentação, pelas palavras de afeto e de luta e de força pelas mulheres. Porque eu coloquei assim, porque é de afeto que o mundo precisa. Cada um de nós realmente precisa de afeto. E a literatura é a literatura que nos permite sentir, para além da realidade, esse afeto. Falta afeto aos países que apoiam guerras e massacram o mundo. Falta literatura a quem bombardeia outra nação, a quem negligenciou o povo Yanomami. Falta literatura a quem quer extrair a qualquer custo a riqueza dos solos amazônicos. Falta literatura a quem mandou matar Marielle, Anderson, Dom e Bruno. Agradeço a vocês pela escuta e pelo afeto no olhar. Assim como comecei com literatura, quero terminar com literatura. Eu vou ler alguns versos extraídos aqui de uma peça de teatro que todos vocês conhecem. Eu vou ler a primeira vez sozinha. Na segunda vez vocês tentem me acompanhar, é ensaio. Na terceira vez vamos tentar todo mundo fazer junto. Eu só vou parar quando der certo, aí a gente aplaude. Tá bom? Vocês entenderam? Eu vou ler uns versos. Com certeza vocês conhecem, porque o que eu quero afirmar é que a literatura faz parte da nossa vida e faz parte da vida das pessoas que vocês conhecem. Eu vou ler esses versos uma vez, tirada de uma peça que todo mundo conhece. Na segunda vez vocês já tentem me acompanhar e na terceira vez vamos tentar falar todos juntos. Então vamos lá. Vou ficar de pé até para poder... Vamos, Iná, fica de pé. Vamos, se quiser pegar até o microfone aí também para depois ajudar. Vamos, pega o microfone.
Eu vou ler a primeira vez eu sozinha. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Nessa segunda vez, vocês já tentem me imitar. É só ensaio, tá bom? Vamos lá. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Agora é todo mundo junto, é sério, para eu ouvir cada um, vamos lá. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.